Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do sistema cardiovascular. Vamos falar sobre ciclo cardíaco para finalizar aí o nosso assunto de sistema cardiovascular. Para quem não me conhece, sou a professora Priscila e a gente está falando sobre o sistema cardiovascular. Então, são 3 vídeos. O primeiro vídeo eu falo sobre o sistema cardiovascular, dou um enfoque geral. No segundo vídeo, a gente fala sobre atividade elétrica, geração do potencial elétrico cardíaco. E esse quarto vídeo, que vai ser curtinho, a gente vai fechar com o ciclo cardíaco, ok? Recomendo que vocês assistam os outros vídeos, que um complementa, eles se complementam. Então, o que é o ciclo cardíaco? São eventos que acontecem para que a gente tenha a abertura e o fechamento das válvulas para a passagem do sangue, né, dentro do coração. Então, quais são os eventos valvares? Eu tenho a abertura da válvula átrio ventricular, né, a tricúspide e a mitral. Professor, o que são essas válvulas, tricúspide e mitral? Eu falei lá no vídeo 1, mostrei as válvulas para vocês e elas são responsáveis por, quando elas estão abertas, elas estão relaxadas, ocorre a passagem de sangue. Elas geralmente estão relaxadas quando há contração dos músculos esqueléticos que estão em volta, né, dos vasos, permitindo então que o fluxo sanguíneo ocorra contra um gradiente contra uma pressão, né, que pode ser a gravidade, né, e esse sangue consegue correr e elas, quando se contraem, elas se fecham, não permitindo com que esse sangue volte para o lugar onde ele saiu. Então, a abertura das válvulas atrioventricular, elas ocorrem na diástole, né, que é a fase de relaxamento. Então, quando ocorre o relaxamento do músculo, eu tenho a abertura dessas válvulas. Então, ocorre o rápido enchimento ventricular, depois ocorre um reduzido enchimento ventricular e uma contração atrial. Na sístole, na contração, então ocorre a contração ventricular isométrica, ocorre o fechamento dessas válvulas. Aí, novamente, na sístole, na contração, eu tenho o fechamento das válvulas atrioventricular e a abertura das válvulas semilunares, né, aórtica e pulmonar. Para rápida, né, ocorre então a rápida ejeção ventricular ou uma reduzida ejeção ventricular. Na diástole, depois também no relaxamento, tem o fechamento das válvulas semilunares devido a um relaxamento ventricular isovolumétrico. E a abertura das válvulas atrioventricular. Então vamos lá. Né? Então a gente tem as fases do coração, onde a gente tem o início, né, que tem a diástole, o relaxamento, né, como a gente pode ver na figura, ocorre o relaxamento, então ocorre a passagem do fluxo, né, sanguíneo aqui. Fase 1, a fase 2, na sístole, na contração, passa o sangue e ela se fecha, e aí ela não consegue mais voltar. Ocorre a contração do ventrículo, né, e essa contração vai fazer com que ocorra a abertura dessas válvulas, e agora as válvulas semilunares, né, que vai fazer com que passe para as veias e veia pulmonar e aórtica. Então, a gente tem esse ciclo de abertura e fechamento dessas válvulas, juntamente com a contração e o relaxamento do coração para a passagem do sangue. Então, as fases do ciclo: a fase de enchimento, as válvulas atrioventricular de entradas estão abertas e as válvulas semilunares de saída estão fechadas. Então, fase 1, né, eu tenho as válvulas semilunares abertas e as válvulas de saída, né, fechadas. Então, é para encher de sangue aqui no compartimento. Quando ocorre a fase 2, né, a contração isovolumétrica, ambas as válvulas estão fechadas, sem fluxo de sangue. Na fase 3 de esvaziamento, as válvulas semilunares, que são as de saída, que vão dos átrios para os vasos,
elas estão abertas e a atrioventricular de entrada está fechada, exatamente para o sangue não voltar. Então, no relaxamento isovolumétrico, ambas as válvulas estão fechadas sem fluxo de sangue. Então, eu tenho uma fase de enchimento para que encha de sangue no coração. As válvulas de entrada têm que estar abertas, né? E as de saída têm que estar fechadas. Então, as válvulas do átrio ventricular, né? O sangue chegando no átrio, passando para o ventrículo, para encher esse coração, elas têm que estar abertas. E as de saída, que são as válvulas semilunares, né? Elas têm que estar fechadas. Senão você não consegue, senão esse coração não enche, né? Se elas estiverem abertas, o sangue entra e sai. Quando ocorre a contração isovolumétrica, ambas as válvulas estão fechadas e o sangue, né, sem fluxo de sangue, o sangue fica dentro do coração. Na fase de esvaziamento, as válvulas semilunares, que são as de saída, elas vão ter que estar abertas, né? E as de entrada, que é a atrioventricular, vão fechar. Então, o sangue, na hora que contrai, o sangue consegue sair. Quando o coração relaxa, né, o relaxamento isovolumétrico, ambas as válvulas estão fechadas e aí o coração não tem sangue lá dentro, certo? Ele relaxa para começar a fase de enchimento novamente. Então, o período de enchimento ventricular rápido é o início da fase 1, quando a pressão ventricular cai abaixo daquela do átrio esquerdo e a válvula mitral se abre. Imediatamente após a abertura da válvula mitral, o volume no ventrículo esquerdo começa a aumentar rapidamente. Um período de enchimento relativamente diminuído se segue e o período de diástase, né, o período onde o coração está relaxado. Então, ocorre um enchimento, o sangue entra aqui, ocorre a abertura dessa válvula atrioventricular e ocorre o enchimento aqui. Essa válvula aqui tem que estar fechada, senão o sangue sai, ok? Então, vai ter um enchimento. A fase de diástase, né, o enchimento ventricular reduzido, que é o meio da fase 1. Durante a diástase, que é o relaxamento do coração, a válvula mitral está aberta, mas pouco sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. O volume ventricular sobe lentamente até atingir um platô. Na sístole atrial, ao final da fase 1, na contração atrial, uma quantidade variável de sangue entra no ventrículo esquerdo. Então, contrai o átrio esquerdo para entrar o restante daquele sangue que está lá para o ventrículo esquerdo. Transfere para o ventrículo esquerdo menos de 20% do volume sistólico. A contração atrial, ela provoca um ligeiro aumento da pressão intraatrial e um aumento comparável da pressão e do volume ventricular. Então, ocorre aqui um enchimento desse sangue que está no átrio para o ventrículo, ok? Então, 20% desse sangue aqui passa para cá. A fase 2, né, ocorre a contração isovolumétrica, o início da despolarização ventricular, né, ocorre a sístole, a contração, e a pressão do ventrículo esquerdo é maior que a do átrio esquerdo. A válvula mitral se fecha, né, a válvula aórtica se fecha, está fechada. E o ventrículo esquerdo contrai com ambas as válvulas mitral e aórtica fechada. Como o sangue não tem para onde ir, o resultado é uma contração isovolumétrica, uma pressão no ventrículo esquerdo aumenta, o volume ventricular é constante e ocorre a primeira bulha, que é aquele primeiro tum que a gente ouve no batimento cardíaco. Então, ele enche, as válvulas estão fechadas e ocorre o enchimento com a contração desse ventrículo. A terceira é a ejeção e fluxo de saída, marcada pela abertura das válvulas semilunares, quando a pressão do ventrículo esquerdo é maior que 80 milímetros de mercúrio e do ventrículo direito maior do que 8 milímetros de mercúrio, permitindo o esvaziamento ventricular. Então, ocorre a abertura dessas válvulas e o sangue que estava ali retido no ventrículo, agora ele vai ser ejetado. Ocorre uma ejeção rápida, 2/3 iniciais da ejeção, a pressão do ventrículo esquerdo é maior do que da artéria aórtica.
Então, abre as válvulas e ocorre uma ejeção rápida. Depois, a ejeção é lenta. É uma ejeção ventricular que vai ser reduzida, a pressão aórtica vai ser maior que a do ventrículo esquerdo. A energia cinética do estiramento das paredes arteriais, ela acontece e ocorre uma energia cinética de movimento, né, ocorre o estiramento das paredes arteriais. Então, a gente tem aproximadamente 70 ml de sangue, né, passando aí nessa aorta e mais ou menos 50 ml ficam dentro do ventrículo. Então, a gente tem a passagem aí desse sangue para a aorta, ok? A fase 4, a fase de relaxamento isovolumétrico. Essa é a fase final. Ela é marcada pela queda acentuada da pressão ventricular com o movimento retrógrado do sangue nas grandes artérias, promovendo o fechamento das válvulas semilunares. Então, as válvulas vão estar fechadas, né, ocorre uma queda da pressão ventricular, né, e a gente tem um relaxamento isovolumérico. É a segunda bulha, né, ambas as válvulas estão fechadas. Então, é o segundo barulho que a gente escuta, né, tum, 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 né? Como ambas as válvulas aórtica e mitral estão fechadas, a pressão cai rapidamente no ventrículo esquerdo. Ok? Então, a gente aí, como é que ocorre? A gente viu aí como é que ocorre a passagem, né? De acordo com a contração, a geração do potencial cardíaco e a abertura e o fechamento dessas válvulas. Para que a gente tenha a sincronicidade do batimento cardíaco. Ok? Então, essas são as fases do ciclo cardíaco. Nós temos 4 fases, né? A última fase é o relaxamento isovolumétrico. A terceira fase, a ejeção ou fluxo de saída. A segunda fase é a de contração isovolumétrica. E a primeira fase, que é o de enchimento ventricular. Né? É o de enchimento ventricular, que ele é rápido inicialmente, depois ele é mais lento. Ok? Então, nós temos essas 4 fases do ciclo cardíaco. Bom, gente, aqui nesse vídeo a gente consegue ver esse batimento, né? Então, a gente tem aqui, ó, as válvulas abrindo e fechando. Vocês estão vendo? Tricúspide. As válvulas as semilunares e aqui a atrioventricular, né? Então, a gente tem aqui a abertura, contrai, o sangue fica retido, ó, enche e passa. Isso de acordo com a contração, a geração do potencial de ação. Então, eu tenho aí, aqui, um eletrocardiograma, né, do batimento cardíaco com funcionamento, o enchimento, o funcionamento dessas válvulas. Aqui abriu, eu tenho a passagem do sangue do átrio para o ventrículo, fechou, ocorre o enchimento, que é a fase 1, que é o enchimento ventricular, né? Então, aqui eu tenho o enchimento ventricular. Vai ter aqui tem a abertura da válvula mitral, enchimento ventricular, geração do potencial de ação. Aí eu tenho agora, a gente viu a contração isovolumétrica, né, que causa a despolarização ventricular, né, que ocorre a sístole, ocorreu a sístole, né, quando ocorre a sístole, a válvula mitral se fecha, né, e eu tenho aí uma contração ventricular constante. Aí eu vou ter agora a fase 3, que foi essa que ocorre a ejeção do fluxo, né, do sangue que está dentro do ventrículo, com a abertura das válvulas semilunares, né, a ejeção e esvaziamento do ventrículo.
esse esvaziamento, uma ejeção rápida, depois dessa ejeção fica mais lenta. E aí a gente tem um relaxamento isovolumétrico. Aí aqui começa a fase de repolarização, fechou as válvulas, né? Tem esse relaxamento isovolumétrico. Ó, relaxou. E aí a gente volta ao potencial de repouso. E inicia-se o processo novamente, certo? Aí inicia-se novamente. Então, esse é o processo, é o ciclo cardíaco de enchimento do sangue e ejeção desse sangue, ok? Então, a gente finaliza por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Essas fases do ciclo cardíaco são só para fechar tudo que a gente já estava falando e juntar tudo numa única questão, né? Então, num único pensamento. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente fecha aqui o assunto de sistema cardiovascular. Então, a gente viu o sistema cardiovascular, o coração, os vasos, quem são, como funcionam, estrutura. A gente viu a atividade elétrica cardíaca, como é gerado o potencial de ação. E a gente finalizou com o ciclo cardíaco, entendendo o funcionamento do coração com a atividade elétrica, né, a geração desse potencial de ação e o batimento cardíaco, tá bom? Então, a gente termina por aqui e a gente se encontra nas demais aulas. Até mais!